Olá, muito bom dia a todos os alunos do sétimo ano. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje aqui nessa aula de matemática. E essa aula é muito importante, né, que nós vamos continuar a definição e o conceito, como nós vimos anteriormente, de algumas relações nos números negativos, né, essa parte dos inteiros que nós vimos anteriormente. E para participar comigo nessa aula e ser a voz de vocês no chat, vai ser o professor Osmar. Muito bom dia, professor Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. É um prazer estar com vocês, acompanhando mais uma aula do sétimo ano. Pais, alunos, professores e todos que nos acompanham. Vamos ter uma aula bastante produtiva, é o que a gente espera, e que vocês participem. Eu vou estar aqui acompanhando tudo que vocês escrevem, as interações, e complementando com tudo que for possível. Participe, não esqueça de colocar de onde você está se comunicando com a gente, o município, é legal, o nome da escola também, professores, enfim. É isso aí, Jonas. Então é isso mesmo. Então separa lá lápis, caneta, borracha, o caderno do aluno, que vai ser muito útil durante essa aula. Só para os professores e para vocês alunos quiserem anotar também, essa é uma aula de matemática relacionada aos números naturais, dos números negativos, que é a EF07MA04. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa aula, né? Trabalhar um pouquinho sobre essa habilidade aí, esse conceito para vocês compreenderem um pouco relacionado. Vamos tentar lembrar o que a gente viu ou que a gente reviu, né, para os alunos que não viram essa aula, sobre os números negativos. Na tela de vocês vai aparecer, então, o que foi feito na aula passada? A definição lá, como nós vimos, do número negativo. É todo número real menor que zero, como no exemplo. Menos 1, menos 2, menos 3. Faltou um menos 1 ali, mas é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, todo número com esse tracinho na frente, como podemos dizer assim, é um número negativo. Ele obrigatoriamente é menor que zero. Nós já vimos isso na questão lá, nas aulas passadas, a questão do saldo de gols. Então, nós vimos lá um time que tinha saldo de gols negativo. Nós vimos também a questão de uma compra. Então, fui lá fazer uma compra, saldo do meu banco está negativo. Nós vimos também a questão dos graus. Hoje é um dia mais friozinho, mas ainda estamos, acredito que em graus positivos, né? Mas um dia de graus negativos é um dia bem frio, né, Osmar? É verdade, né? Os números negativos parecem aqueles números que não estão presentes no nosso cotidiano, não aparecem com tanta frequência, mas é uma grande inverdade, né? Eles aparecem com muita frequência na nossa rotina de vida. O professor Jonas acabou de citar 3 situações, e são bastante comuns. E saber lidar bem com eles, operar bem com eles, né, Jonas? É extremamente importante. É isso mesmo, né? Então, vamos tentar fazer um exemplo, tá? Inclusive no caderno do aluno, tentar resolver para vocês fazerem uma atividade. Então, na tela de vocês, eu vou dar um primeiro exemplo que está no caderno do aluno de vocês, na página 61. Então, vai lá no caderno do aluno, na página 61, vocês vão encontrar essa atividade. Está assim, ó. Ana e Geraldo foram ao armazém do senhor Manuel e enviaram suas listas de compras. Então, descritas abaixo. Está lá a lista de compras, o que cada um ia comprar, para serem entregues em sua residência. Ao verificar o seu estoque, o senhor Manuel observou que havia. Então, esse é o estoque lá dele. Então, ele tinha 20 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 9 litros de óleo e 15 quilos de açúcar. Então, era o estoque dele. E aí está a lista de pedido tanto do Geraldo quanto da Ana. Com os produtos que Manuel tem em estoque, ele conseguirá atender totalmente os 2 pedidos? Então a pergunta é se ele vai conseguir atender ou não. Para exemplificar isso daí, nós vamos ter que pensar no seguinte. Então eu tenho estoque e o quanto eu vou gastar, né, distribuindo, digamos assim, o quanto ele vai vender para zerar, entre aspas, digamos assim, esse estoque. Então, ele só pode zerar o estoque. O número negativo aí vai aparecer, mas não é que ele fique devendo esse produto, é que ele não vai ter. Então, é o quanto falta para ele conseguir atingir, beleza? Então, essa é a ideia. Quanto falta para eu conseguir atingir esse estoque, né? Atingir esse pedido no meu estoque. Na tela de vocês vai aparecer, então, uma resolução que eu fiz mais ou menos para vocês entenderem de cada produto. Então, eu tinha lá. Então, a ideia é, com os produtos do senhor Manuel,
tem no estoque, ele conseguirá atender totalmente os pedidos. Então, eu posso pensar assim, ó, os produtos. Arroz, feijão, óleo e açúcar eram os produtos. O Geraldo pediu 12 e a Ana pediu 8. Somando os dois, eu tenho 20 quilos num total. No estoque tem 20, então eu zerei o estoque. Beleza, então eu consigo atender os dois. O feijão. O feijão, Geraldo pediu 8,5 kg e a Ana pediu 3. Somando os dois dá 11,5 kg. Só que no estoque só tem 10. Então falta, tá vendo ali ó, o negativo? O negativo simboliza uma falta. Não quer dizer que ele fique devendo esse valor, né, essa quantidade. Então falta 1,5 kg para atender o pedido. O óleo. O óleo é 6 litros do Geraldo e 4 da Ana. No total dos dois, 10 litros. O estoque ele tem 9, então falta 1 litro para ele atender, né? Então falta 1 litro aí no caso. E no último açúcar, só a Ana quer. A Ana quer 5 quilos. No caso ele tem em estoque 15, então vai sobrar 10 quilos. Então ele não consegue atender, né? Ele não vai conseguir atender os pedidos. Se nós olharmos assim, Osmar, é uma forma da gente, vamos colocar pensando em empresa, é uma forma da gente controlar o nosso estoque, né? Nossa, assim, extremamente interessante, exercício contextualizado, bem significativo, trabalha bem a questão dos números negativos, controle de estoque é algo extremamente importante, basicamente em todo controle de vendas, né, de acessos, é interessante mesmo, nunca tinha nem pensado numa situação dessa. Imagina, a gente chegar lá no mercado, quer comprar um determinado produto, aquela bolacha que eu tanto gosto e não tenho. O mercado tem que se organizar, né? E é interessante essa questão, assim, hoje em dia já tem softwares que fazem esse tipo de situação, né, de controle de estoque. E o que eu falava para os meus alunos é interessante. Não é? Um software, né, ele não nasce do nada. São pessoas que criam. Então, a pessoa que estudou, a pessoa que desenvolveu, não é? E tem sempre uma mente por trás, não é? Uma mente humana, não é? Por trás de toda essa tecnologia. São pessoas que desenvolvem, que constroem todo esse processo tecnológico que a gente tem hoje. E esse é um bom exemplo, né? O controle de estoque. Isso mesmo, né? Vocês podem ver, aprofundar um pouquinho mais essa habilidade. Existe uma planilha, algumas planilhas eletrônicas que fazem esse processo. Vocês podem colocar lá, se a gente conseguir um tempo, né, que é o mais difícil, infelizmente as aulas são curtas, vamos tentar fazer com vocês. Mas, para ver se vocês conseguiram entender qual que foi o objetivo dessa atividade que está no caderno do aluno, eu vou passar uma atividade para vocês. Nessa atividade que está para vocês, ela está na página 64 do caderno do aluno. Então, ele diz o seguinte, Diego conferiu o estoque de celulares de sua loja. Então, ele tem uma loja lá e ele vende celulares. No final do dia 20. Então, ele fechou a loja lá no dia 20 e verificou que tinha 40 aparelhos de celular. Nos dias posteriores, ele fez as seguintes transações. Então, ele comprou 20 aparelhos, vendeu 40, vendeu 10, comprou 15 e vendeu 11. Pensa aqui, mais ou menos cada dia aí ele fez uma dessas ações. Após todas essas transações, qual é o número de celulares no estoque da loja do Diego? Então a pergunta é, quantos celulares ele tem no estoque? O que vocês podem fazer? Vocês podem efetuar uma conta de cada vez. Então pensa lá como se fosse o estoque mesmo do Diego. O que está acontecendo dia a dia, beleza? Como essa atividade requer algumas contas, acho que uns 3 minutinhos é suficiente. Eu acho que tá legal. 3 minutinhos? Beleza, então 3 minutos e a gente já retorna. Coloquem no chat as respostas de vocês para ver qual que é a certa e a gente retorna aqui com a resposta certa, tá bom? 3 minutinhos, bom trabalho. Isaac não, Jonas. Olha eu. Jonas, o pessoal participando bastante aqui com as interações, muito ativos, muitas respostas interessantes, tudo bem? O João Vitor, o Lucas, a Giovana, o Otávio, a Sofia, o Iago, o Moisés, todos responderam 14. Aqui o Paulo respondeu um número estranho, menos 40, menos 41, tá ok?
E assim, o pessoal participando bastante, tá ok? O pessoal da escola Josué Benedito Mendes, lá de Osasco. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação. Viu, Jonas? Professor Éder Araújo, ele está acompanhando a nossa aula com as turmas lá do 7º ano da escola Capitão Getúlio Lima. Tá? E tem outra turma também, tá? O pessoal do 7º ano da escola estadual professora Elza Miguel Francisco. Ambas lá de São Joaquim da Barra. Obrigado pela participação. E a interação do pessoal foi essa. Boa, boa, isso aí. Então, essa ideia aí que vocês viram nessa questão, nós temos que tomar cuidado só com algumas coisas. Primeiro, toda vez que eu falar de dívida, aí sim vai ser um sinal negativo, né? Toda vez que eu perco alguma coisa, toda vez que eu tiro alguma coisa, é esse símbolo negativo. E a ideia que vocês vão ver aí ao longo da vida inteira de vocês é basicamente isso. Uma pergunta que eu vi aqui é da Tainá. Ela me perguntou o seguinte: se o número 0 ele existe sinal, o que você acha, Osmar? Olha, Jonas, eu acho que o 0 ele não é nem positivo nem negativo, portanto não existe sinal. Ele é neutro, né? Estou correto? Não? Isso mesmo, então o 0 ele é neutro, né? Então eu posso pensar que o 0, viu? Uma boa pergunta, é isso mesmo. Então façam essas perguntas se vocês têm alguma dúvida. O 0 ele não possui sinal. Se você quiser colocar um sinal na frente dele, não tem problema, porque ele é neutro. Mais 0, menos 0, tanto faz, né? Então, como ele é neutro, ele não tem sinal. Vamos tentar fazer a resposta, Osmar? Vamos lá, depois só um comentário da Mariane, tá bom? Pode falar, pode falar. Mariane disse que somou tudo o que ele havia comprado e depois subtraiu os que ele vendeu. É possível? Boa ideia. Boa ideia, podia fazer isso mesmo, né? Obrigado, é uma das Mariane. formas, né, Mariane, de resolver, né? Verdade, bem legal. Então, na tela de vocês vai aparecer a resolução. Essa resolução, então, pensando que cada uma dessas ações é como se fosse um dia. Então, eu tô lá com os 40, eu comprei, no caso ali o Diego comprou 20 celulares, então 60. No dia seguinte, dos 60 celulares que ele tinha, ele vendeu 40, então sobrou 20. Então, subtrair, né? Então, ele vendeu, retirou do seu estoque, menos 40. Sobrou 20. Aí ele vendeu de novo 10. Então, dos 20 que ele tinha no estoque, ele subtraiu 10 porque é uma venda. Então, sobraram 10 aparelhos. Aí, no dia seguinte, ele comprou 15 aparelhos para aumentar o estoque. Então, aumento aí, se vocês olharem, né? 15 mais os 10, 25. E por último, no último dia ali, ele vendeu 11. E aí sobrou 14 celulares. Então, 14 hoje, vamos colocar se fosse hoje o dia, ele teria 14 celulares em estoque, Osmar. Ai, que legal. Então, a gente tem algumas opções para resolver isso, né? Bem interessante. Então, toda vez que vocês olharem essa questão de aumento, diminuição, ter, perder, tem que sempre tomar cuidado em qual sinal, né? Qual operação você vai efetivar ali no caso. Ou você vai somar, ou você vai subtrair. Lembrando que a subtração, no caso aí, é o sinal negativo que nós estamos vendo dos números aí negativos, beleza? Na tela de vocês, eu vou entrar num tema que é relacionado à aula passada, que é para relembrar a reta numérica. Olhando a reta numérica, eu tenho lá o 0, que inclusive está em preto porque ele não tem sinal, como me perguntaram e foi ótima pergunta, parabéns. Então eu tenho em azul os positivos, em negativo ali os vermelhos. Então eu tenho 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo. Para a esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3 são todos os termos negativos, né? Então, o 1 negativo, o 2 negativo e o 3 negativo, assim vocês podem verificar. Então, eu tenho uma curiosidade. Para todo elemento que eu tenha, pensando no 0 como centro, eu tenho um sinal oposto. Então, por exemplo, para o 1, eu tenho o oposto, o menos 1. E assim por diante. Isso nada mais é do que nós vamos ver que o sinal negativo também é uma forma de oposição. Ou o sinal positivo ser o oposto do negativo, digamos assim. Na tela de vocês vai mostrar que está no caderno do aluno de vocês, que é uma atividade, que está na página 63. Então, na página 63 está assim, ó. Observe os números inteiros representados na reta numérica
qual é a correspondência que está indicada. Explique e anote as considerações. Então, eu posso pensar assim, ó, nessa reta. Eu tenho o 1 e o menos 1 já falei, tanto que não está ali. Aí eu tenho o menos 2 é correspondente ao 2 positivo. O menos 3 ao 3 positivo. O menos 4 ao 4 positivo. Mas por que isso é correspondência? Vamos tentar aqui pensar na seguinte coisa, ó. Eu tenho lá a reta numérica. Então, tem aqui a reta numérica. Então, estou aqui na reta numérica, olhando, e aí eu penso o positivo. Pensa numa medida. Então, eu vou andar uma determinada medida aqui, ó. Uma medida aqui. Positivo. O que acontece para o negativo? Eu vou andar a mesma medida para o outro lado. Ou seja, essa distância é a mesma. Se para a esquerda são negativos, então o menos 1 é o correspondente do mais 1. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo. E esse, assim, nossa, eu lembro quando nas minhas aulas o pessoal ia construir a reta numérica, o Jonas, e eles colocavam a distância do 0 até 1, por exemplo, eles colocavam um tantinho assim. Né? Aí do 0 até menos 1, eles aumentavam ou colocavam menor. E a gente tentava corrigir falando que isso é um erro, não pode, né? Uhum. É a mesma distância, né? É como se eu andasse 1 km para cá e 1 km para cá. Então a distância é a mesma. A mesma acontece para o 2. Então vamos pensar aqui, ó. Prolongando a reta. Então, eu tenho o 1 aqui, aí eu vou ter aqui o 2 positivo. Eu tenho o menos 1, ó, como nós já vimos anteriormente, ó, o menos 2 é menor, né? Todos os números para a esquerda são menores. Então, se eu olhar aqui, ó, ele é o correspondente. Mas por que o correspondente? Porque a distância entre o 2 negativo e o 0 é a mesma entre o 0 e o 2 positivo. Por isso que é uma correspondência. Então, se eu pensar em qualquer número, olha que legal, vou pensar no número 1000. Qual que é o correspondente dele? Ou o oposto, digamos assim, né? É o 1000 negativo. Ou seja, um é positivo, o outro é negativo. Bem símbolo de oposição mesmo, né, Osmar? Bem antagônico, né? Positivo e negativo. Bem interessante. Beleza? Então, essa ideia, né, que esse contexto que vocês vão ver, do símbolo tanto positivo quanto ele negativo. Na tela de vocês está aí o exemplo da resolução, que ele faz a seguinte pergunta, né? Quais são os próximos números, né? Quais são os dois próximos números ali, depois do 4 e do menos 4, que são correspondentes? Eu posso encontrar o menos 5 e o mais 5, e eu posso encontrar o menos 6 e o mais 6. Essa simbologia de correspondência acontece aqui. Então, vou lá fazer a reta numérica, de novo, pensando aqui, e vou encontrar. Então, passei o 4. Então, vamos pensar aqui, ó, que aqui é o 5 negativo. Correspondente, 5 positivo. Para o outro lado aqui, ó, 6 negativo, correspondente, ó, 6 positivo. Então, ó, esse corresponde a esse, né? E esse corresponde a esse. Então, um é o oposto do outro. O símbolo negativo pensa também como oposição. Então, em vez de ter R$10, eu devo R$10. Só toma cuidado com essa simbologia que esse sinal, ele muda muita coisa. Pensa, eu estou aqui, vamos dizer que eu estou numa distância qualquer, estou lá na rua. Eu tenho 5 km para percorrer, beleza. Se eu tiver numa distância maior, ó, eu vou ter 10 km. Olha a distância, vamos pensar assim. Então, a distância total aqui, se eu inverter o sinal, dependendo da posição, é muito grande. Então, nós temos que sempre tomar esse cuidado, né, Osmar? É verdade, Jonas. E o pessoal falava, né? Poxa, professor, mas eu só errei o sinal. Né? E a gente brincava com eles assim, olha, você não pode errar o sinal, porque pensa a ideia lá do saldo positivo. Ó, ter mais R$500 na sua conta, por exemplo, de saldo é uma coisa. E aí você ter menos R$500, dever, é outra situação. É uma completamente oposta, né? Então, não. Aí eu disse, poxa, professor, só errei o sinal. Mas veja quanta diferença, né? Sim, então temos que tomar muito cuidado com essa relação, porque esse símbolo oposto basicamente é para vocês verem.
e a distância é muito grande. Quanto maior o número, consecutivamente. Então, pensa, a mesma distância aqui tem que ser a mesma distância aqui. Por isso que a simbologia de positivo e negativo. Então, o negativo é uma oposição, é uma forma oposta com que eu coloco para esse número. Beleza? Vamos tentar fazer um exercício para ver se a gente conseguiu. Na tela de vocês vai aparecer, está na página 64. E ele diz assim, ó, complete a tabela indicando os números opostos ou simétricos. Ó, é uma simbologia, né? Simetria é basicamente colocar aqui, a gente viu a mesma distância, né? Em cada caso. Então eu tenho 8 positivo, eu tenho 10, aí uma dica aí, o que o 10 é positivo ou negativo. Eu tenho menos 36, menos 48, 27, menos 58, mais 124 e menos 200. O que eu quero que vocês escrevam no chat? Essa sequência. Escrevam essa sequência no chat das posições, né, que vocês estão colocando, só que eu quero o oposto. Então eu quero o oposto do 8, do 10, do menos 36 e assim por diante. Só lembrando, está na página 64. Uns 3 minutinhos, Osmar? 3 minutinhos. Ô, Jonas, mas me diz um negócio, me veio uma curiosidade agora. Aquele 10 ali não tem sinal? Então, ele tem sinal, só que existe uma forma de representá-lo sem o sinal. É uma dica aí que os alunos podem pensar que a gente sempre representou o número sem sinal. Verdade, né? 3 minutinhos? 3 minutos e a gente já retorna, tá bom? Acompanho aqui, gente. Bom trabalho. Retornamos aqui, Jonas, com o pessoal participando bastante. O Nilton, Maria Eduarda, Matheus, Thalita, Isabelle, Sofia, Maria Luísa, o Breno. Vamos dar as respostas? Pessoal participando bastante. Abraço para os professores também que estão aqui com a gente. Professora Adriana, da Escola Pagiossi, lá de Várzea Paulista. Pessoal da Escola Efigênia Cardoso. Fortunato, lá de Bariri também. Muito obrigado pela participação e o apoio, né, que nos dão. E as respostas, de maneira geral, Jonas, foram as seguintes. Menos 8, pela ordem, tá? Menos 10, 36, 48, menos 27, 58, menos 124 e o 200. Grande maioria das respostas, né, nesse sentido. Boa, é isso aí. Você acabou de falar, não é bingo nem loteria, né? Só os números ali da atividade, né? Então, se vocês olharem sempre dos opostos, inclusive surgiu uma pergunta aqui. O Guilherme perguntou por que se usa a cor vermelha para o negativo. Quando o número surgiu lá, o número negativo ele surgiu, a representação dele não era essa. Era um símbolo preto, né? Era escrito em preto os negativos e em vermelho os positivos. Conforme o passar dos anos, tal, convencionalmente, ou seja, basicamente todo mundo utilizou uma simbologia vermelha para negativo e uma simbologia azul para os símbolos positivos. Mas é uma regra? Não, não é uma regra. Eu vou escrever os números ou na cor azul, na cor preta, isso tanto faz. Não é uma regra, né? Mas é uma convenção para você conseguir identificar melhor, tá? Então, na tela de vocês vai aparecer a resolução, mas eu vou fazer junto com vocês. Então lá, o oposto, né, o simétrico, ao 8 positivo eu encontro o menos 8, o 10 positivo, ele não tem sinal, ele é positivo, eu encontro o simétrico menos 10, o menos 36, o simétrico, mais 36, mais 48, ali ó, do menos 48, o menos 27, do 27, o menos 58, do mais 58, o menos 124, do mais 124 e o último ali, o 200. 200 positivo e o 200 negativo é o oposto. Mas vamos tentar entender sempre na oposição de sinal. O número é o mesmo e você vai mudar o sinal. Então, vamos tentar aqui ver comigo. No seguinte, ó, eu já até escrevi os números. Então, eu tenho o 8. Positivo, já está com um sinal positivo. Eu vou reescrever o 8 e eu vou sinal oposto. Ó. Isso vocês vão ver bastante, vocês vão escutar isso muito. Qual que é o sinal oposto? Ou, muitos, é que não entra nessa relação aqui, mas vocês podem pensar, qual que é a operação oposta? No caso aqui, negativo, tá? Então, positivo, negativo. Mesma coisa para o 10. O 10 aqui, ó, se vocês olharem, ele é
positivo. Ó, o número não tem nada na frente ali, ele é positivo. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar o 10 e vou colocar menos 10. Mesma coisa para o próximo. 36, negativo, positivo. 48, 48, positivo. Ó. Negativo, positivo, oposto. O 27, de novo, não tem sinal. Então, qual que é o sinal dele? Não tem? Nós consideramos positivo. Então, um número natural positivo. Oposto, menos 27. Então, 27 negativo. Posso dizer assim também. 58 negativo. 58 é o simétrico positivo. Ó. Então, o simétrico dele é o 58 positivo. 124. Então, mudei o sinal. Positivo, negativo. E é o mesmo número. E no 200? Mesmo número. Muda o sinal, positivo. Tranquilo, né, Osmar? É só mudar o sinal. Tranquilo, só mudar o sinal. Acho que o pessoal participou bastante aqui. Deixa eu fazer um registro, Claro. Jonas. Encerrou aí? Pode falar. O Renato Augusto dos Santos, o pai do Vitor Augusto, ele falou que está acompanhando a aula aqui com a gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Vitor. Boa. Os pais são muito importantes nesse momento, né? A participação deles, né? Extremamente. Ele deixa bem claro aqui, ó. Estou assistindo a aula. É isso aí. Então, vamos para uma terceira atividade. Nessa terceira atividade vai funcionar quase que na mesma ideia e aí um pouquinho mais contextualizado, uma situação problema. Então, na tela de vocês vai aparecer o seguinte. No final de outubro, em São Paulo, a temperatura era de 20 graus Celsius. Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura? Como você calculou? Então, eu vou dar até um tempo maior, acredito que vocês consigam resolver isso daí. Vou dar 3 minutos, porque o que eu quero? O valor, né, dessa variação, o quanto variou essa temperatura. Estava lá num ponto e ela diminuiu, então quanto que foi essa variação? E aí eu quero saber como que você conseguiu chegar nessa conta. Que conta você fez para achar essa resposta, tá bom? 3 minutinhos e a gente já retorna, beleza, Osmar? É isso aí. Para quem pensava que número negativo não fazia parte de nada, olha os exemplos aí que a gente está colocando. 3 minutinhos. Até já. Retornamos com a resposta do pessoal, Jonas. Muita participação. Pessoal sempre muito ativo aqui. Tudo bem? Os professores também, professora Maura, da Escola Dimas, está dando um bom dia para a gente, para os nossos alunos lá em Taquarituba, São Paulo. Obrigado, professora Maura. E o pessoal participando bastante. A Andressa fez 20 menos 9, 11. Né? Ela e mais um monte de gente aqui, Jonas. O Felipe, a Camila, a Priscila, a Beatriz, o Pedro. Já o João Miguel, ele colocou 9 menos 20, dando uma resposta de menos 11. Yasmin disse que deu 11 graus de diferença e fez uma subtração. Eloy disse que fez uma subtração. Ué. Palavras dele. Rian disse que fez a conta de cabeça e deu 11 graus. O Guilherme pegou 20 menos 9, deu 11. E as respostas vão por aí. Obrigado. Boa, é isso aí. Então na tela deles vai aparecer a resolução. E onde vocês leram ali outubro, é outono, tá? Desculpa aí, errei. Então é outono, então a variação é 20 graus menos 9, eu encontro 11 graus de variação. Essa variação, vocês podem ter uma confusão de ser 9 menos 20, mas isso só vai aparecer lá na frente, vocês vão ver esse tipo de variação e física um pouquinho. Mas vamos tentar resolver aqui. Ó. Então, eu tenho que pensar na distância. Então, é uma variação. O quanto daqui para chegar aqui? Como muitos responderam, é 11. Ou seja, eu fiz o 20 lá menos o 9. Eu encontro 11 graus. Ou seja, essa distância aqui, ó, todo esse caminho aqui, eu posso falar que é 11 graus. Então, esse tamanho aí, esse termômetro mal feito aqui, então, digamos que é isso. Né, Osmar? É isso aí. Beleza? A variação de 11 graus Celsius, a temperatura caiu bem, né? Orra, muito, né? Na tela de vocês vai aparecer o resuminho da aula que foi feita hoje. Então, nós trabalhamos a habilidade 04 do 7º ano. Essa é a parte 2. Nós vimos a reta numérica, o uso
utilizamos os números negativos e, claro, continue os seus estudos. É um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom essa aula. Gostei muito da participação. Obrigado, viu, Osmar? Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que participaram da nossa aula. Continuem assim, continuem aqui assistindo as aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Jonas. Até a próxima. É isso mesmo. Continue os estudos. Pergunte para o seu professor, tire dúvidas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.